Que alegria voltar aqui no meu canal com mais um vídeo que eu espero que atinja diretamente o seu coração e as suas emoções. Afinal, as emoções e a razão também têm um papel na nossa vida, não podemos negar isso, não é verdade? Assim como os nossos sentimentos também têm. Então, gente, antes de mais nada, eu quero pedir o seguinte para você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você gostar com as pessoas que você ama. Isso é muito importante, a gente compartilhar coisas boas, coisas que nos fazem crescer como seres humanos, crescer no conhecimento, crescer nos relacionamentos, não é verdade? Outra coisa, ative o sininho, tá? As notificações, para que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você receba o aviso do YouTube, tá bom? É muito importante também você deixar o seu like aí, ou comentar os vídeos, de preferência deixar o like e comentar os vídeos, tá bom? Porque isso gera engajamento, o YouTube acaba entendendo que esse canal é relevante, e aí ele acaba também, de uma forma automática, através dos algoritmos, apresentando os vídeos desse canal a outras pessoas, tá bom? Então nós vamos para a nossa vinheta. Já já eu volto com o vídeo de hoje que está fantástico. Hoje eu resolvi falar sobre depressão numa perspectiva bíblica cristã. Por que eu resolvi falar sobre esse tema hoje? Porque tem muita gente, muitos cristãos, seguidores de Cristo, frequentadores de igreja, leitores da Bíblia, pessoas que oram, mas que têm uma ideia equivocada a respeito de depressão. Pessoas que pensam assim, não, o cristão nunca é tomado por uma depressão. O cristão não passa por isso. Gente, isso é um engano muito grande. Quem disse que cristão não passa por problema de depressão? Quem disse que aqueles que servem a Deus não têm problema de saúde mental? Tem sim. E a Bíblia apresenta alguns exemplos. E hoje eu quero falar de um deles que eu estudei ao longo dessa semana e que achei fantástico esse exemplo, as mensagens que tem através da vida desse homem. O nome dele, Elias. Eu não sei se você sabia, mas a Organização Mundial da Saúde classifica a depressão como a doença que atinge mais pessoas no mundo. São mais de 300 milhões de pessoas que sofrem desse mal silencioso que é a depressão. Muita gente até fala assim, não, depressão é frescura. Depressão é coisa da sua cabeça, lógico que é coisa da cabeça, coisa da mente, né? Depressão você cura só com o relacionamento com Deus, porque depressão é falta de fé. E isso não é verdade. E o exemplo de Elias nos mostra muito bem isso que eu estou falando. Veja, eu vou focar o meu comentário a respeito de Elias nos capítulos 18 e 19 do primeiro livro de Reis, lá no Antigo Testamento, tá bom? O que conta esses dois capítulos a respeito da vida e do ministério, do trabalho de Elias? Diz que Elias era um profeta, veja, Elias era um profeta, um homem usado por Deus, um homem que tinha uma responsabilidade sobre o povo de Deus, um homem que tinha uma carga muito grande para desempenhar, para carregar diante de uma nação. Os profetas naquela época eram pessoas muito consideradas, muito conceituadas. As pessoas ouviam os profetas como a própria voz de Deus estivesse sendo falado ali através da boca do profeta. Então veja o tamanho da responsabilidade de Elias. E sabe o que aconteceu, gente? Houve uma época na nação israelita que ficou 3 anos e meio sem chover. A seca foi muito forte, a economia do país foi lá embaixo, as pessoas começavam a passar fome.
E aí, o rei de Israel na época era um homem chamado Acabe, que era casada com uma mulher terrível, uma mulher cruel chamada Jezabel. E esse rei israelita era dominado pela sua esposa Jezabel. Na verdade, quem mandava era ela, não ele. E eles eram um casal muito idólatra. Eles sacrificavam filhos aos deuses pagãos, faziam coisas assim terríveis, até com a vida humana, como no caso que eu mencionei em relação aos filhos. E acontece que o povo, ao ver que o rei e a rainha tinham esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, o povo vai atrás dos líderes, muitas vezes, infelizmente. A maioria das pessoas não tem um discernimento próprio, elas vão pela ideologia e pela filosofia de outras pessoas. E quando essa pessoa é líder, ela tem uma influência muito grande sobre os outros. Por isso, nós devemos cuidar muito quando nós estamos numa posição de liderança. Mas Jezabel e Acabe, rei e rainha, eles eram esse casal idólatra que desviaram o povo dos caminhos de Deus, do caminho da obediência, do caminho da bondade, enfim. E Elias então fez essa profecia: por causa do comportamento de vocês, das atitudes de vocês, a terra vai ficar um tempo sem chuva. E foi muito tempo, um tempo muito longo. E um dia eles desafiaram Elias. Jezabel, Acabe reuniram os profetas num monte chamado Monte Carmelo e disseram para Elias: vamos lá no Monte Carmelo. Nós vamos fazer alguns sacrifícios lá aos nossos deuses. E você ora ao seu Deus. Aquele que atender o pedido, eles foram para o Monte Carmelo, era Elias contra 850 profetas de Baal, que era o nome do deus pagão. O livro relata que, durante horas a fio, eles sacrificaram bezerros, esquartejaram esses animais, colocaram ali sobre o altar, e durante horas a fio eles oravam, clamavam, gritavam, choravam, se cortavam para chamar a atenção do deus Baal e pedir que ele mandasse fogo do céu e consumisse a carne daquele sacrifício. Chegou um ponto que eles começaram a agir de forma ridícula e Elias começou até a zombar deles. Elias começou a dizer: gritem mais alto, quem sabe Baal não está ouvindo, quem sabe ele foi viajar, quem sabe ele esteja dormindo, ele não está escutando a oração de vocês. E eles clamavam e nada acontecia. Depois que eles não tinham mais forças para rezar para o seu Deus, Elias disse: agora é minha vez. E de uma forma bem tranquila, Elias orou a Deus e Deus atendeu a oração de Elias. Deus mandou fogo e consumiu o sacrifício que Elias tinha feito através de um animal. Naquele momento, Elias disse: hoje vocês vão conhecer quem é Deus verdadeiro em Israel. Resumindo a história, foi comprovado ali naquele dia, foi desmascarado cada um dos profetas do deus Baal. E a Bíblia diz que aqueles 850 profetas de Baal foram mortos ao fio da espada. A oração de Elias foi atendida. Quando aquele dia fatídico passou, Acabe contou a Jezabel, porque ela não estava presente naquele evento, o que tinha acontecido. E Jezabel então disse: manda uma mensagem para o Elias. Diga para ele que amanhã, nesta hora, neste mesmo horário, eu farei com a vida dele o que ele fez com os 850 profetas. Essa mensagem trouxe um medo muito grande para Elias. Essa mensagem o encheu de pavor e a Bíblia diz que Elias fugiu. Aí começa o ponto que eu queria chegar, falando da depressão de Elias. Elias fugiu para uma caverna, ele queria estar longe de todo mundo e chegou um momento na vida dele
naquele dia que ele até pediu para morrer. Ele disse: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu sou igual a eles. Tira a minha vida, Senhor, eu não quero mais viver. Sabe, meu querido, minha querida, a pessoa que às vezes pensa em morrer, que deseja a morte, ou chega ao extremo de tirar a sua própria vida, na verdade ela não quer morrer. Ela quer apenas fugir da dor. Ela quer apenas que a dor desapareça, que a dor deixe de existir. Eu costumo dizer, eu tenho dito até aqui no meu canal muitas vezes, que depressão é excesso de pressão. A TRG ensina isso. Depressão é excesso de pressão. Analise comigo a pressão que Elias sofria por causa de toda a sua responsabilidade. Ele era um líder, querendo ou não, as pessoas olhavam para ele como um líder. E como um líder, ele sabia que ele tinha uma nação para conduzir espiritualmente. Ele não era o rei, mas ele era um profeta. E as pessoas olhavam para um profeta como um condutor espiritual, um guia espiritual do povo. Isso em si já era uma responsabilidade enorme, já era uma pressão muito grande. E agora a gente vê aquele Elias que foi corajoso, que foi ousado, que foi intrépido, que enfrentou 850 homens, fora os soldados, que orou a Deus e Deus respondeu a oração dele. Agora Elias fica com medo da ameaça de uma mulher, que era rainha. Veja só que coisa interessante, por causa dessa ameaça e por causa desse medo, Elias fugiu. Sabe, quantas e quantas vezes nós também fugimos, não é verdade? Nós fugimos no meio da noite para a geladeira, porque nós achamos que comer vai resolver os nossos problemas, vai baixar o nosso nível de ansiedade. E nós transformamos numa compulsão alimentar a fuga dos nossos problemas. Quantas vezes nós fugimos para as drogas, para a bebida alcoólica, fugimos para as baladas da vida, porque o vazio existencial que tem dentro de nós é muito grande e nós queremos preencher esse vazio. Quantas vezes nós fugimos trocando de relacionamentos, tendo um parceiro hoje, outro amanhã, uma mulher hoje, outra amanhã, um homem hoje, outra amanhã, porque nós julgamos que trocando de relacionamentos nós vamos encontrar a paz e a felicidade. Quantas vezes nós fugimos mudando de trabalho, mudando de emprego, mudando de cidade, mudando de casa, até mudando os móveis dentro de casa. Não estou dizendo que isso é errado, que isso sempre é uma fuga, mas se isso virar uma compulsão repetitiva, isso pode estar mostrando para nós que nós estamos com um problema. Quantas vezes nós fugimos e enterramos a nossa cabeça no trabalho, assumindo responsabilidades acima de responsabilidades, prazos, metas, objetivos, porque nós não conseguimos desligar, nós não conseguimos descansar. E, infelizmente, tudo isso para o que nós fugimos não vai preencher o vazio existencial. Sabe por quê? Porque depressão é excesso de pressão. E você tem que tirar a pressão de sobre você para que você seja restaurado na sua saúde mental. Elias, quando fugiu, ele fugiu de Jezabel, mas ele estava fugindo de si mesmo, ele estava fugindo da sua própria vida, por isso que ele pediu para morrer. E a Bíblia conta no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, que Elias entrou numa caverna e ali ele adormeceu. Ele acordou com o toque de um anjo que disse: Elias, levante e coma. Mas como? Elias não tinha preparado nada, mas o anjo já tinha preparado para Elias pão e água. Imagina o que é comer um pão preparado por um anjo. Elias comeu e o anjo disse: descansa. Elias voltou a dormir
E o descanso é essencial para a nossa saúde mental. E ele novamente acordou com um outro toque do anjo, que dizia: Elias, levante e coma, porque você vai fazer uma longa jornada. E você precisa comer para que esse alimento possa te sustentar. Sabe, meu querido, minha querida que me assiste aqui no meu canal, você ainda tem uma longa jornada pela frente. Você tem ainda uma vida pela frente. Talvez você, como Elias, como até eu um dia na minha vida, pense que é melhor tirar a própria vida. Elias queria fugir da dor. E eu imagino que muitas e muitas vezes, quando você não consegue conciliar o sono, quando você revira na cama de um lado para outro, ou quando você dorme, de repente acorda num sobressalto, suando frio, nesse momento, como nunca também, você queira fugir da dor. E Deus toca no seu coração. Deus toca em você e diz para você: você ainda tem um longo caminho pela frente. Deus tinha um plano maior para Elias. Eu tenho certeza que Ele tem um plano muito maior e muito melhor para você. Elias precisava tirar as pedras de sobre os seus ombros. A depressão de Elias não aconteceu assim, de um momento para o outro. A depressão de Elias começou gradativamente, paulativamente. Uma pedrinha após outra foi sendo colocada nas costas, nos ombros de Elias. Eu fiz aqui um recorte dos capítulos 18 e 19, mas tem muita coisa sobre Elias na Bíblia. E a gente vê porque a responsabilidade dele era grande, a pressão também era grande. Ele foi recebendo pedra acima de pedra e carregando essas pedras, até que um dia ele caiu, até que um dia ele desanimou, até que um dia ele não aguentou mais e disse: Senhor, eu quero morrer. Eu não sei quantas pedras você tem carregado na sua vida, talvez sejam muitas, talvez você já esteja andando meio encurvado de tanto peso que tem sobre as suas costas. É preciso tirar pedra por pedra. Como é que se tira isso? Eu podia vir aqui dizer para você assim: não, basta você orar. Oração é bom, é essencial, não tenho dúvida disso. Se Deus não sustentar a gente não se sustenta sozinho. Mas Deus também coloca instrumentos humanos para ajudar você, a cuidar de você, a tratar você. É preciso que você procure ajuda terapêutica para que restaure a sua vida na sua plenitude, para que tire as pedras das suas costas, dos seus ombros. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, um momento de depressão, um momento em que você precisa de cuidado, você precisa de suporte, o meu telefone está na descrição desse vídeo. Entre em contato comigo, eu posso ajudar você. Um grande abraço, fique com Deus e que Deus proteja você e a sua família.